O processo de identificação é algo natural no ser humano, mas é o que pode estar limitando a sua experiência. Sentir a paz, a abundância, experienciar a consciência livre de todo o condicionamento que sofremos até aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e no vídeo de hoje eu quero trazer para você um pouco mais de clareza sobre esse processo, a identificação, que é o que está nos limitando, por vezes, de compreender a nossa verdadeira essência, a nossa essência de paz, de abundância e clareza sobre a natureza da realidade. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite para clicar no botão de seguir e ativar as notificações para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. E se você já me segue há mais tempo, já deixa aquele like para que esse vídeo alcance mais pessoas também. Bom, o processo de identificação é um processo natural, é um processo que a gente acaba vivendo desde a infância. Passamos a nos identificar com várias coisas nessa realidade. Mas a visão que eu quero trazer aqui sobre o processo de identificação é principalmente a identificação com uma imagem mental de quem você é. Você não é aquilo que a sua mente lhe diz. Ou seja, quando você se questiona, quem sou eu? Tudo que ela vai lhe dizer, na maioria das vezes, é fatos sobre a sua situação de vida. Ou seja, você atribui a ideia que carrega sobre si a o trabalho que tem, profissão, a família que você tem, um papel na sociedade, ou seja, algo ligado à sua situação de vida. O processo de identificação, ele ocorre até mesmo para conseguirmos tomar consciência dessa realidade. No entanto, nesse processo acabamos nos identificando com algo que não somos. Por que de início a identificação ela é um processo natural? Porque viemos para essa realidade quando éramos criança e aprendemos de certo modo, a viver a vida, aprendemos a compreender essa realidade por meio da imitação. A gente imita os nossos pais, imita as pessoas que estiveram próximo do nosso crescimento e com isso imitamos também as suas ideias sobre a vida. É um processo, na maioria das vezes, inconsciente, mas imitamos e passamos a nos identificar, então, com essas ideias prontas que nos apresentaram. Desde quem realmente somos, ao que realmente é a vida, o que é Deus, esses assuntos mais profundos que, por vezes, podemos passar a vida inteira sem refletir e trazer consciência para esses aspectos tão importantes que nos trazem liberdade. Bom, o que limita hoje a sua experiência no momento presente, o que limita, por vezes, você estar mais em paz, sentir a abundância do seu ser, a abundância com a vida, a você observar a vida com mais clareza, a você perceber o milagre da vida de cada dia, a você estar mais presente para esse momento, é realmente a identificação com os seus pensamentos. Sim, por você estar identificado totalmente com os pensamentos, deixamos de perceber uma realidade subjacente a tudo que existe. Ou ainda, deixamos de perceber a vida para além da situação de vida. Essa identificação faz com que a gente observe o mundo através dos nossos filtros de pensamento, os filtros tão pesados do ego, o filtro do falso eu, do eu limitado. No momento em que reconhecemos esse processo de identificação, é dado início ao processo de desidentificação, ou ainda você começa a perceber que aquilo que você se identifica acaba criando uma noção de eu naquilo. Por exemplo, muitas pessoas acabam por tirar a própria vida quando perdem metade de sua fortuna. No entanto, elas não perderam, talvez nem perderam tudo, mas o fato de elas não conseguirem mais se verem, né, como aquele ser humano que já não possui mais aquela fortuna toda, só metade agora, isso já leva elas a não saberem lidar com essa situação. Então, a própria mente ela não sabe lidar com um acontecimento novo, algo desconhecido. A falta é tão grande, ou seja, a ruptura com essa imagem, com essa identificação é tão grande que, por não saberem lidar, acabam por, muitas vezes, fazer o pior aí.
No entanto, o que acontece é, você não é aquilo que você tem, você não é o carro que possui, não é a sua casa, não é a sua conta bancária, você não é o seu emprego, você não é o seu relacionamento. Mas no momento em que nos identificamos com um falso eu psicológico, a gente passa a projetar a nossa imagem, ou seja, essa noção que a gente carrega de quem a gente é, em cada aspecto desse da nossa realidade. É como se, enquanto não nos identificamos, não temos problema, só que não conseguimos viver sem essa identificação quando passamos a utilizar da nossa mente, e a mente ela busca essas identificações para quê? Para manter viva essa noção de quem você é. Então, você passa a se identificar e a criar um sentido de quem você é nesses aspectos da sua realidade. Pois bem, se você não é nada disso e você sabe que no fundo você não é aquilo que possui, mas por que quando você perde algo material, algo que faz parte da sua realidade, não gera, por que quando perdemos isso não gera tanto sofrimento? A verdade é porque esse nosso eu que estamos identificado, ou seja, o nosso processo de pensamento, acaba por ver essa perda como uma perda pessoal. A gente traz para o lado pessoal. Então a gente acredita que estamos perdendo algo. Na verdade, a gente não percebe que quando perdemos algo material, o que mais perdemos quando nos identificamos e sofremos com isso é a nossa paz. E perder a paz não depende daquilo que você perdeu, e sim da consciência que você está se deixando levar pelo acontecimento, pelo fato externo que aconteceu na sua situação de vida. Essencialmente, é a nossa desconexão da vida que a gente é. Porque nada é mais importante do que quem você é em essência, a vida. E isso está para além da sua situação de vida, se ela é algo, né, se ela é uma situação de vida com mais tranquilidade, mais calma, com mais violência, ou se é uma situação de vida rica ou pobre. A verdadeira pobreza, ela nasce de não nos reconhecermos quem somos, porque aí nos tornamos escassos e, de certo modo, limitados, né? A gente acaba limitando toda a nossa consciência sobre a vida a esses aspectos da realidade. Por isso que a identificação é um processo a ser compreendido, e agora você perceber com o que você está identificado é um processo de desconstrução, que a gente tanto fala aqui no autoconhecimento. Porque desconstruir essas ideias, e principalmente o que você precisa deixar de estar identificado, é apenas com o seu processo de pensamento. Por quê? Esse processo de pensamento ele se mantém continuamente devido à sua identificação com ele. E a identificação com uma imagem que ele traz para você de quem você é. No momento em que a gente deixa de se identificar com cada pensamento, começa a observar e reconhecer os pensamentos como eles são, apenas pensamentos. Assim acontece com as emoções, reconhecer que são apenas emoções, uma reação automática da nossa mente, mas que se não tentarmos mudar de momento, ou se não tentarmos realmente fugir dessas emoções, elas vão assim como elas vieram, e o que permanece é a sua consciência, é a sua presença. Nesse momento, vamos deixando de nos identificar com a nossa própria alimentação, com o nosso próprio condicionamento. Então, a identificação ela aconteceu como parte do nosso aprendizado. Agora, usar essa ferramenta chamada conhecimento, chamada mente, chamada processo de pensamento, já é uma outra história, já é quando a gente realmente já não está mais com a nossa casa, né, nas parábolas de Jesus, construída sobre a areia. Porque nós construímos uma ideia de quem a gente é, de certo modo, sobre a ponte, que é uma outra forma de descrever isso. Tem a ponte, que é o conhecimento. O conhecimento é a nossa mente, é a ponte que liga o nosso lado instintivo ao nosso lado intuitivo, que é o nosso lado da consciência, da essência. Quando fizemos a nossa casa na ponte, ou seja, quando fizemos a nossa casa a noção de quem a gente é internamente, a visão que você tem sobre quem você é, que é só sua, não é a visão que outras pessoas podem ter de você, mas é a visão que você tem sobre você, interna. Quando construímos isso na ponte, sempre estamos instáveis, porque a ponte é algo instável, a ponte é apenas um meio, a ponte é apenas o conhecimento, é apenas a ferramenta. Então, sempre quando vem alguma ideia nova, talvez um conteúdo como esse, talvez uma outra pessoa que coloque em risco aquilo que você já sabe sobre si, o modo compulsivo e automático da mente é se defender, é negar. De duas umas, ou você vai dizer que isso não existe, ou você vai dizer que não é para você. Né? Que não existe esse conhecimento, que isso não é possível se desfazer dessa imagem que a gente tem sobre quem a gente é. E isso é a sua própria mente se defendendo de si mesmo. A questão é você atravessar essa ponte,
é romper com essa casa, que nada mais é a noção de quem você é, construída na areia, e ir para a rocha. E realmente ir para esse espaço de consciência, de livre percepção, que surge quando não estamos mais tão identificados com esse processo de pensamento, quando vamos silenciando o nosso pensar. E como consequência, já vamos deixando de nos identificar com a falsa visão de quem a gente é, com o falso eu, com o ego. E aí vivemos mais conectados na nossa essência. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nesse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se puder, também deixe um comentário. Vamos conversar sobre esse assunto, vamos trazer mais clareza para expandir a nossa consciência, principalmente sobre quem realmente somos. Aí está a verdadeira felicidade. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.